matéria de matemática, página 78 e 79, pratique mais. Vamos falar sobre o relógio digital e o fuso horário. Aí você deve perguntar assim, Tia Jússi, mas o que é isso de fuso horário? Vou explicar para vocês. Quando aqui é 10 horas da manhã, lá em Roma é 3 horas da tarde. Roma, que fica na Itália, é 3 horas da tarde. Aqui no Brasil é 10 horas da manhã e em Roma é 3 horas da tarde, que fica na Itália. Aí a gente, para saber a diferença, nós vamos contar nas nossas mãozinhas. Vamos fazer assim, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 12 horas do meio-dia, 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, quanto tempo o horário de Roma é adiantado? É adiantado 5 horas. Quando aqui é 10 horas, lá é 3 horas da tarde, porque lá tem um fuso horário adiantado em 5 horas. 5 horas adiantado do nosso país. Se tem entendido essa questão do fuso horário, se você não entendeu, você pode perguntar para a Tia Jússi. A Tia Jússi vai ter o maior prazer em explicar. Vamos ao problema do Paulo. Quando o avião em que Paulo estava saiu de Brasília com destino a Roma, ele olhou o relógio e viu que era 6 horas da manhã. Então, esse relógio digital vai ser preenchido com qual hora? Porque ele olhou para o relógio e viu 6 horas da manhã. Então, esse relógio digital vai ser, preenchido com qual hora? Isso! Muito bem, vai ser preenchido com 6 horas, porque ele olhou para o relógio e viu 6 horas da manhã. Então, a gente vai preencher com 6 horas. Agora, vamos para o outro retângulo, onde diz, ao chegar a Roma 15 horas mais tarde, não é que ele chegou às 15 horas, ele chegou depois de 15 horas de viagem, tá bom? Ele chegou depois de 15 horas de viagem. Paulo olhou novamente o relógio e viu que marcava. Aí a gente não tá sabendo, porque o nosso relógio não está preenchido. E como é que eu vou saber, Tia Jússi? Eu vou te dizer como é que você vai fazer. Eu não vou te dar a resposta, mas eu vou te dizer como é que você vai fazer. Você vai pegar 6 horas e adicionar as 15 horas. Ou seja, você vai fazer uma adição. Você vai pegar 6 horas e vai fazer uma adição com o número 15. Ou seja, 6 horas mais 15 horas. Que você vai ter o horário que Paulo chegou em Roma, tá bom? Aí você vai ter o horário que Paulo chegou em Roma. Repetindo, é só você pegar 6 horas com mais 15 horas e aí você vai ter o horário que Paulo chegou em Roma. Lembra direitinho, tá bom? Que esse horário do relógio digital, do segundo relógio digital, ainda é o horário de Brasília, porque você adicionou 6 horas mais 15 horas e obteve o resultado, mas ainda não é o horário de Roma, ainda é o horário de Brasília. Como é que ele vai fazer para chegar ao horário que está em Roma? Porque ainda o relógio dele funciona como um relógio que está aqui no Brasil. E ele precisa, adequar o relógio dele ao horário de Roma. Então, como é que ele vai fazer? A Tia Jússi disse para vocês qual a diferença do fuso horário de Brasília e Roma. Qual é a diferença? Isso, muito bem, a diferença é de 5 horas. Roma está adiantada 5 horas. 5 horas. Lembra bem, 5 horas. Então, se você colocou o resultado aqui no relógio digital, no segundo relógio digital aqui, você colocou a hora. Então, você vai contar essa hora que você colocou, você vai contar a partir dessa hora, aí você vai descobrir de verdade qual é a hora que está em Roma,
tá bom? Você coloca 5 horas nos seus dedinhos, 5 horas assim, e conta a partir do segundo relógio digital. Aí você vai descobrir qual é a hora, né, que Paulo chegou em Roma, tá bom? Porque nós sabemos que o horário de Roma é adiantado 5 horas. Tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia Jússia, que a tia Jússia vai ter o maior prazer em estar tirando a sua dúvida, tá bom? Agora vamos ao problema da página 78, questão 2, tá bom? Vamos ao problema da questão 2. Um ônibus saiu da rodoviária às 8 horas e 15 minutos. Gente, o ônibus saiu às 8 horas e 15 minutos. Foi o horário que ele saiu, tá bom? Foi o horário que ele saiu. Depois desse horário, né, passou-se 2 horas e meia. Passou-se 2 horas e 30 minutos. Passou-se 2 horas. Aí eles fizeram uma parada, né? Depois que eles saíram, aqui é a hora, tá bom? Aqui é a hora que eles saíram. Aqui é o tanto de tempo que eles passaram percorrendo na estrada, sem parar. Eles passaram 2 horas e meia, né, na estrada, sem fazer nenhuma parada. Eles passaram 2 horas e meia. Aí eles fizeram uma parada, foram no restaurante, talvez no banheiro. Vocês já devem ter viajado e já sabem como é as paradas, né? O motorista do ônibus permaneceu lá paradinho 45 minutos. Quando passou dos 45 minutos, aí ele retornou à viagem. Ele chamou os passageiros para dentro do ônibus e voltou para a viagem. Com 1 hora e 45 minutos, eles pararam. Não pararam? Depois de 2 horas que eles saíram, né? Aí eles fizeram 2 horas e meia, aí eles fizeram uma parada. Depois dessa parada, passou-se 1 hora e 45 minutos, eles chegaram. Depois da parada de 45 minutos, aí passou-se 1 hora e 45 minutos, aí eles chegaram. Entenderam? Certo? Quer que eu explique novamente? Pois eu vou explicar. Olha, o ônibus saiu às 8 horas e 15 minutos. Depois de 2 horas e meia na estrada, eles fizeram uma parada de 45 minutos. Quando passou de 45 minutos, o motorista chamou as pessoas voltaram para dentro do ônibus e com 1 hora e 45 minutos, eles chegaram onde eles queriam chegar, certo? A pergunta é, quantas horas durou a viagem? Quantas horas durou a viagem, gente? A pergunta é essa, quantas horas durou a viagem? Resolver esse problema. Vamos resolver da seguinte forma. Vamos transformar essas 2 horas e meia em minuto. Vamos transformar essas 2 horas e meia em minutos, tá bom? Vamos aqui transformar 1 hora em 60 minutos, porque 1 hora equivale a 60 minutos. 1 hora, 60 minutos, 30 minutos é 30 minutos, né? 1 hora, 60 minutos, 1 hora, 60 minutos, 30 minutos é igual a 30 minutos. Aí você vai fazer uma adição e vai obter um resultado aqui, tá bom? Você vai fazer uma adição e vai obter um resultado aqui, tá certo? Essa aqui é a transformação das 2 horas e meia. Aqui é a transformação das 2 horas e meia, gente. Preste atenção que aqui é a transformação das 2 horas e meia. Ainda vai ter mais transformações, tá bom? Olha aqui a parada. 45 minutos de parada. 45 minutos de parada. Vocês estão vendo? 45 minutos de parada. Você vai... Tá vendo aqui, ó? Tá vendo?
você vai transformar 2h30 em minuto, transformou. Quando você terminar de transformar 2h30 em minuto, você vai adicionar a 45 minutos de parada. 2h30 você transforma em minutos e adiciona a 45 minutos, só que ainda não acabou. Essa adição vai ter 3 parcelas. Nós estamos construindo a primeira, agora a segunda, agora vamos para a terceira parcela. Depois da parada, né? Eles viajaram 1h45 minutos e conseguiram chegar onde desejavam. Depois da parada, eles viajaram 1h45 minutos e chegaram onde desejavam. Aí nós vamos transformar 1 hora em 60 minutos, porque 1 hora equivale a 60 minutos. Mais 45 minutos, tá bom? Vamos transformar 1 hora em 60 minutos mais 45 minutos. Ok. Aqui será a tua primeira parcela, tá bom? O resultado aqui vai ser a tua primeira parcela. O resultado daqui vai ser a segunda parcela e essa será a última parcela da tua continha. Quando você terminar de transformar 2h30 em minutos, 1h45 em minutos e 45 minutos, e você fizer a adição desses resultados, você vai obter em minutos. Você não vai obter em horas. Você vai obter esse resultado em minutos. Você não vai ter ele em horas, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai transformar esses minutos em horas. Ela dá 1 hora exata, viu, gente? Você vai transformar esses minutos em horas. Quantas horas eles gastaram, certo? Quantas horas eles gastaram? Eles saíram 8 horas, tiveram 2h30 de viagem, depois tiveram 45 minutos de parada, depois eles tiveram 1h45 minutos e chegaram onde ele queria. Qual foi o tempo gasto? Qual foi o tempo que eles gastaram nessa viagem? Aí você vai fazer as adições e, como eu tô dizendo, qualquer dúvida, a tia Júcia está aqui para tirar as suas dúvidas, tá bom? Depois que você transformar os minutos, certo? Você transformar as horas em minutos, fizer as adições e transformar o resultado em horas, aí sim você vai descobrir que horas de verdade essas pessoas chegaram, certo? Que horas elas chegaram. Eu vou garantir para vocês que elas chegaram depois do meio-dia, ou seja, depois das 12 horas foi que eles chegaram. Tá bom? Você vai descobrir quanto tempo eles gastaram e depois você vai descobrir qual foi a hora que eles chegaram de viagem, qual foi a hora que eles desembarcaram e encontraram as pessoas, as famílias que eles queriam encontrar ou foram trabalhar, né? Porque a gente às vezes viaja para trabalhar e às vezes a gente viaja para passear ou para visitar alguém. Então você vai descobrir, tá bom? E se não descobrir, qualquer coisa fala com a tia Júcia, tá bom? Agora vamos para a página 79, que tem mais problemas na página 79, que essas páginas estão cheias de problemas, né? Vamos aqui. Em uma rodoviária, o primeiro ônibus do dia partiu às 7h06. E o seguinte, um por vez, partiu a cada 10 minutos. Pinte no quadro abaixo os números que completam corretamente a frase a seguir. Um dos ônibus partiu às 7h dessa rodoviária. Você vai fazer o quê? Você vai pintar de 10 em 10, ou seja, se os minutos, tá bom, gente? Você vai pintar de 10 em 10 os minutos. Se o primeiro ônibus saiu às 7h06, aí você vai contar 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, você vai contar e você vai pintar
pintar o número 16. Aí você conta novamente 10 minutos até a tabela encerrar, tá bom? Você vai contando de 10 em 10 minutos até a tabela encerrar, tá bom? Aí você vai ver que qual horário que você vai colocar aqui, que vai ser 7 horas e... A tia Júcia não vai responder. E qualquer dúvida é só perguntar, tá bom? Ou seja, vou recapitular novamente. O ônibus saiu às 7 horas e 6 minutos. E nessa rodoviária saía a cada 10 minutos um ônibus. Dessa rodoviária saía a cada 10 minutos um ônibus. Significa que o próximo ônibus saiu às 7 horas e 16 minutos. A primeira resposta que você vai pintar aqui é 16 minutos, mas ainda não é a resposta do tracinho. A resposta do tracinho só vai vir quando você terminar de preencher a tabela. E você vai pintar os números que são de 10 em 10. Preste atenção, os números que são de 10 em 10. É uma sequência de 10 em 10. Aí você vai observar e vai encontrar a resposta, tá bom? Faz direitinho, bem bonitinho, bem pintadinho, que aí é o momento de divertir na matemática, né? Pintando na matemática. Já que no problema 2, nós temos a Mariana, que foi ao clube nadar, né? E ela foi a cada 4 dias. O ônibus aqui saía a cada 10 minutos. E a Mariana, né? A Mariana, ela ia ao clube a cada 4 dias. Então, significa dizer que nós temos que buscar por uma sequência de 4 em 4, para saber quais foram os dias que Mariana frequentou o clube. Nós vamos contar de 4 em 4 para saber quais foram os dias que Mariana foi ao clube, entenderam? Essa aqui tá muito boa de fazer, né? Muito legal de fazer, tá certo? Na terceira questão, também de pintar, nós vamos observar o padrão, certo? Nós vamos observar o padrão, né, que está pintado na cor verde, e aí a gente vai dar sequência a esse padrão. Observe bem, reflita bastante, pense direitinho e responda sua tarefa com muito amor e carinho, tá certo? E até a próxima aula de matemática.